Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça numa história que parece roteiro de filme, mas que por aí tem gente que jura ser uma verdade escondida. Estou falando da lenda da princesa de Tizulou. A história conta que lá em 1969, no meio da Sibéria, uns mineiros acharam um sarcófago de mármore com o corpo de uma mulher perfeitamente preservado. E a idade estimada? 800 milhões de anos. É isso mesmo que você ouviu, 800 milhões. E aí, né? Fica essa pergunta no ar. Como é que alguém ou alguma coisa poderia sobreviver por tanto tempo assim? Se essa história fosse real, ela não só mudaria a história da humanidade, mas a história da vida inteira no nosso planeta. Então vamos dar uma olhada nos detalhes dessa alegação que é, no mínimo, inacreditável. Vamos começar pelo começo, a descoberta. O momento em que um dia comum de trabalho numa mina de carvão teria se transformado em um dos maiores mistérios da história. Imagina a cena. Estamos numa vilazinha chamada Razovchik. Uma equipe de mineiros, liderada por um cara chamado Alexandrovich Massalegin, tá lá, trabalhando a 70 metros de profundidade, quando de repente, pá! A ferramenta bate em alguma coisa muito dura. Não era pedra, não era carvão, era um caixão de mármore perfeitamente esculpido. A curiosidade, claro, falou mais alto que qualquer protocolo. Segundo a lenda, os mineiros resolveram abrir o sarcófago ali mesmo. Deu um trabalhão até que o selo, que parecia uma massa, começou a derreter com o calor do sol e cedeu. Mas o que tinha dentro não era ouro nem joia. Era um líquido esquisito, meio rosa e totalmente transparente. E mergulhada nesse líquido estava uma mulher. A descrição é de cair o queixo. Dizem que era linda, com a pele macia, olhos azuis bem abertos como se estivesse viva e um cabelo castanho que ia até a cintura. Ela usava um vestido branco de um tecido que ninguém reconheceu. E o mais bizarro, do lado da cabeça dela tinha uma caixinha preta que, anos depois, as pessoas compararam com um celular. E é aqui que a história começa a ficar meio sinistra. Diz a lenda que um dos mineiros, num ato de pura imprudência, resolveu provar um pouco do líquido. O resultado? Uma semana depois, o cara teria enlouquecido e acabou morrendo congelado no inverno brutal da Sibéria. Bom, uma descoberta desse tamanho, obviamente, não ia ficar em segredo por muito tempo. E é agora que a história deixa de ser um mistério arqueológico e vira um suspense de espionagem, com direito à chegada da KGB. Do nada, um helicóptero pousa no meio do nada e dele descem agentes da KGB. Eles chegaram, falaram que a área estava contagiosa, isolaram tudo, anotaram o nome de cada pessoa que viu o sarcófago e pronto. Assumiram o controle total da situação sem dar satisfação para ninguém. E o relato fica ainda mais estranho. Aparentemente, na hora de transportar o sarcófago, os agentes resolveram tirar o líquido para deixar mais leve. No segundo em que fizeram isso, o corpo da mulher começou a escurecer e virar um esqueleto, bem na frente deles. Em pânico, eles jogaram o líquido de volta e, puf, a aparência dela voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. O sarcófago foi levado para uma análise em Novosibirsk e um cientista cujo nome nunca foi revelado teria chegado a uma conclusão de explodir a cabeça. Ele datou o achado em 800 milhões de anos. Isso é da época do período Carbonífero, muito antes dos dinossauros sequer existirem. Os resultados dessa suposta análise eram um paradoxo total. A datação apontava para 800 milhões de anos, mas o teste genético dizia que ela era 100% humana e mais, etnicamente russa. Como assim? Para completar, nem o tecido do vestido, nem a fórmula química do líquido puderam ser identificados pela ciência da época. A partir daí, a operação para abafar o caso teria sido rápida e implacável. Um jornal local ousou publicar uma notinha sobre o assunto. No dia seguinte, a KGB foi lá e confiscou todas as cópias. As testemunhas originais começaram a morrer em acidentes bem inconvenientes. E a mina onde tudo aconteceu foi completamente soterrada. Fim de papo. Até aqui, a história é fantástica, né? Digna de um filme. Mas é agora que, quando a gente começa a investigar de verdade, a narrativa começa a apresentar umas rachaduras bem grandes. E aqui vem o ponto-chave de tudo isso. Essa história toda, do jeito que a gente conhece, não veio de relatos da época, de 1969. Ela só foi publicada em 2002 por um cara chamado Oleg Kulinsky. E ele disse que ouviu tudo isso de um suposto ex-coronel da KGB que ele encontrou por acaso numa viagem de trem. Ou seja, é a história da história de alguém. E é aí que as coisas começam a não bater. A lenda fala que um dos mineiros, o Alexander Karnov, morreu num acidente de moto super misterioso.
Só que a própria esposa dele, a Tatiana, confirmou que, na verdade, ele morreu de uma doença grave, depois de muito tempo doente. Nada de acidente. A mesma coisa acontece com o chefe da mina, o Massaligem. A lenda diz que ele morreu de forma estranha em 1980, mas os registros da cidade, confirmados pela diretora da escola local, mostram que ele morreu de leucemia lá por 1983 ou 84. A realidade, pelo visto, era bem menos dramática. Mas talvez o golpe final na lenda venha da última suposta testemunha viva. Um jornalista investigativo encontrou Nikolai Garman, que trabalhou na mina, e a declaração dele foi curta e grossa. Trabalhei 33 anos como motorista de escavadeira e nunca encontrei sarcófago ou qualquer coisa estranha. Bom, então se a história parece não ser verdade, por que ela continua viva e forte até hoje? É porque esse tipo de mistério sobre artefatos fora do lugar mexe demais com a nossa imaginação. A princesa de Tissu não é um caso único. A própria fonte da lenda conecta essa história a outros achados estranhos em camadas de carvão, como uma corrente de ouro de 260 milhões de anos ou um esqueleto humano de 300 milhões. Esses artefatos fora do lugar, como são chamados, sempre aparecem para desafiar a história que a gente aprende na escola. O que mantém a lenda de Tissu de pé é essa confusão entre o que pode ser fato e o que é ficção. Tem gente que diz que um general do FSB, que é a agência que sucedeu à KGB, confirmou a história. Surgiram boatos de OVNIs na região. E o fato de a mina hoje ser um lixão inacessível parece muito conveniente para quem quer esconder algo. Tudo isso, mais a falta de uma única foto real, cria um ambiente perfeito para o mistério. E no fim, a gente fica com essa dúvida. Estamos falando de uma das maiores descobertas da história, que foi brutalmente silenciada, ou de uma história de ficção muito bem contada, um folclore moderno que se aproveita do nosso fascínio pelo desconhecido? No final das contas, a lenda da princesa de Tissu nos obriga a pensar. O que mais pode estar escondido, não só debaixo da terra, mas debaixo da superfície da nossa própria história? E fica a pergunta final. Será que a gente busca essas histórias porque a verdade é mais estranha que a ficção? Ou porque, às vezes, a ficção é só uma história muito melhor?